Salve Maria e viva Cristo Rei, aqui é o irmão Tommy Jim. Sejam muito bem-vindos. Por favor, se inscreva, ative as notificações, certo? E seu comentário aí é de suma importância. Bom, vamos falar da doutrina do dogma da virgindade perpétua de Maria. Pois bem, primeiro nós precisamos entender o seguinte. Nós cremos na ação do Espírito Santo na Igreja. Diferente, por exemplo, dos protestantes que dizem que 80% dos dogmas da Igreja Católica é heresia, ou que foi criado por homens, enfim. Nós acreditamos piamente que o Espírito Santo guia a Igreja. Caso contrário, por que haveria uma igreja, não é mesmo? Então, já começa por aqui. Todo dogma que a Igreja Católica faz é inspirado pelo Espírito Santo. Caso contrário, o Espírito Santo abandonou esta igreja e deixou com que o povo dele se perca. Certo? Ok, até aí tudo bem. Mas o que é a doutrina da virgindade perpétua de Maria? É acreditar que a Virgem Maria não possuiu filhos após o nascimento de Jesus e nem antes, óbvio. Então ela permaneceu virgem antes, durante e depois. Ok? Como que o Senhor me comprova isso? Primeiro que a Bíblia não foi escrita em português, não é? O Novo Testamento foi escrito em grego koiné e o Antigo Testamento em hebraico antigo, certo? Então, nós precisamos explicar à luz do Novo Testamento em grego. Primeiro, nós já vemos a saudação do anjo, recharitomene. Esta palavra, em grego, o re é um particípio perfeito que significa que ela foi cheia, agraciada, repleta, plena da graça, antes, durante e depois. Segundo, aquilo que ela fala para o anjo. Como se dar isso se eu não conheço o homem? Aqui no português, nós podemos entender, ela quis dizer que ela não teve relação sexual com José. Porém, aqui no grego já significa que ela estava mencionando o propósito de virgindade. E na lei judaica também tinha as suas mulheres, assim como mulheres e homens, que decidiam então permanecer virgem para todo sempre. Nós temos a tradição judaica chamada Neder, que é de fato isso. A mulher ou o homem decide ter aí o seu voto de castidade, de pureza virginal até o final da sua vida. Então, não era algo incomum. Tem protestantes que dizem, nossa, mas você casa, você tem que fazer o ato sexual, porque senão você entra em pecado. Se você entrega a sua virgindade para Deus, da onde que isso se torna pecado, não é? Até mesmo, vamos supor esses casais de 70 anos, 80 anos, que já não praticam mais o ato sexual, então eles estariam em pecado? Interessante, não é mesmo? Então nós temos que entender isso à luz da época, ok? Nós temos a lei do levirato, não é? Que era a questão da Virgem Maria. No caso, ela foi absolvida desta lei, não porque ela possuía filhos, mas porque José possuía filhos. E como isso não é um dogma ainda da igreja, eu posso expor a minha opinião aqui em relação a isso. E crer, José, ele era viúvo e consequentemente ele possuía filhos do antigo casamento. Então, todas as vezes que a Bíblia menciona os irmãos de Jesus, está falando de fato dos irmãos não de sangue por parte de mãe, mas por parte de padrasto, ou seja, como eu, por exemplo, os meus irmãos é por parte do meu padrasto
não é? Mas não deixam de ser meus irmãos, certo? Então, essa é a explicação. Segundo, nós vemos diversas passagens bíblicas que não mostram os irmãos de Jesus, principalmente na crucificação, certo? Um momento tão crucial, por mais que os irmãos de Jesus não acreditassem em Jesus, por exemplo, mas era naquele momento algo de morte. Então, cadê os irmãos de Jesus na crucificação? Por que Jesus entrega a sua mãe a um discípulo e não aos irmãos? Reconhecendo que na lei judaica, não é? Na ausência do pai e na ausência do filho mais velho, se possuísse irmãos, então ela teria que ficar aos cuidados dos outros irmãos. Então, Cristo já descumpriu uma tradição aqui? Ou aqui ele já estava querendo dizer, olha, a minha mãe não possuía outros filhos? Nós temos a palavra adelphos e adelphoi, que muitos protestantes vão dizer, olha, isso aqui significa irmão de sangue. Mas, na passagem que Paulo se dirige a Gaio, por exemplo, também aparece a palavra adelphoi. Gaio era irmão de sangue de Paulo? Não. Então, não é bem assim, certo? O que nós precisamos entender é o seguinte. A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Muitos protestantes decoraram também esse versículo. Só que, quando se trata da Igreja Católica, eles querem uma prova concreta, né? Nós acreditamos pela fé. Claro que há provas de que a Virgem Maria não possuía outros filhos, principalmente em relação às obras da patrística, por exemplo. Muitos pais da igreja, muitos discípulos dos apóstolos acreditavam na mesma coisa. Então, quem somos nós para discordar? Mas se de fato nada disso fosse comprovado, e a igreja batesse o martelo e dissesse a Virgem Maria permaneceu virgem antes, durante e depois, nós acreditamos pela fé, porque nós acreditamos que o Espírito Santo não mente. E se é o Espírito Santo que guia esta igreja, então todo dogma, ou seja, a igreja não pode errar. Essa é a questão, né, que o protestante não consegue entender. A igreja não pode errar. Porque se a igreja erra, significa que o Espírito Santo de Deus erra. Por isso, quando o Papa dá a sua opinião, tudo certo, ele pode cometer a heresia que ele quiser. Agora, quando ele está sentado na cadeira de Pedro, né, tendo que guiar a igreja e estipular dogmas para esta igreja, não afligindo o magistério da igreja, nós entendemos que ali ele não pode errar. Caso contrário, o Espírito Santo erra. Por isso, você que critica tanto a Igreja Católica precisa conhecer de fato a fé católica. É lindo ser católico, mas não é fácil ser católico. Porque você precisa crer absolutamente, plenamente, verdadeiramente na Igreja. Coisa que você, meu caro evangélico, não foi ensinado. Porque se você briga com o seu pastor, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é sair da igreja e abrir um ministério para você. Ou simplesmente ir em qualquer outra igreja evangélica que vá atender os seus desejos. Nós, católicos, acreditamos absolutamente no agir do Espírito Santo na igreja. Então, não, meu amigo, a Virgem Maria não possuía outros filhos. Os filhos mencionados nas Escrituras, até que se prove o contrário pela Igreja Católica, eram filhos de José, de um casamento anterior, viúvo. Certo? Essa é a questão. Por favor, curta, comenta, compartilha e deixe sua opinião, é de suma importância. Que o Senhor te abençoe.